Quando minha filha me disse: "Se vira, mãe. Arrume mais um emprego. Não vou sustentar ninguém." Eu tinha acabado de ser demitida depois de 30 anos, trabalhando no mesmo lugar. Estava pedindo ajuda para comprar comida. Ela nem levantou os olhos do celular. No dia seguinte, enquanto ela estava fora gravando mais um vídeo para a internet, fiz minhas malas, troquei a fechadura por dentro e desapareci. Deixei as chaves em cima da mesa e, junto com elas, uma carta. Nessa carta, contei o que ela nunca quis saber: que o dinheiro que ela ostentava nas redes sociais tinha origem suja, que o ex-namorado dela tinha usado o nome dela para lavar dinheiro de um esquema de pirâmide, que eu tinha assinado como testemunha, ingênua, acreditando que era algo simples, e que agora a polícia estava investigando. O nome dela estava na mira. Quando Bruna chegou em casa naquela noite, não consegui abrir a porta. Me ligou 20 vezes. Eu não atendi nenhuma. Estava num ônibus subindo a serra, indo para a casa da minha prima em Gramado, assistindo Porto Alegre desaparecer no retrovisor. 3 dias depois, a polícia bateu na porta dela. Disseram que ela precisava depor, que havia transferências, contratos, documentos ligando ela diretamente ao esquema. Ela entrou em pânico, perdeu contratos, patrocinadores, seguidores. A internet é cruel. Ninguém quer saber da verdade quando o escândalo é mais interessante. E eu fiquei em silêncio, vendo as mensagens desesperadas chegarem, vendo ela implorar por ajuda, vendo ela finalmente entender o que é precisar de alguém e não ter ninguém. Mas tem coisas que ela não sabe. Não sabe que o Rodrigo falsificou a assinatura dela. Não sabe que usou o nome dela para pegar empréstimos de mais de R$200 mil. Não sabe que enquanto ela dormia tranquila, ele transformou a vida dela numa bomba relógio prestes a explodir. E eu sabia. Eu sempre soube. Porque fui eu quem assinou como testemunha. Fui eu quem confiou nele. Fui eu quem abriu a porta para esse pesadelo entrar na nossa vida. E agora? Agora eu preciso decidir. Volto para Porto Alegre e ajudo minha filha a sair dessa? Ou deixo que ela aprenda sozinha o que significa cair? Do jeito que eu caí tantas vezes sozinha? Porque tem uma parte de mim que quer ver ela sofrer, que quer que ela entenda, na pele, o peso de estar sozinha no fundo do poço, que quer vingança pelo desprezo, pela frieza, por todos aqueles anos em que fui invisível para ela. Mas tem outra parte, a parte que acordava de madrugada quando ela tinha febre, que costurava uniforme escolar para economizar, que comia arroz com ovo para que ela pudesse ter carne no prato, que não aguenta vê-la afundando. E foi essa parte que pegou o telefone quando ela, pela primeira vez em anos, disse com a voz quebrada: "Mãe, eu preciso de você." Eu atendi, mas não disse nada. Só ouvi ela chorar do outro lado da linha. Ouvi o desespero, ouvi o medo, ouvi tudo que ela nunca quis me mostrar. E então, desliguei. Porque antes de voltar, antes de perdoar, antes de salvar, eu precisava de uma coisa que ela nunca me deu: tempo. Tempo para respirar, tempo para curar, tempo para decidir se ainda tinha forças para carregar o peso dela, junto com o meu. Mas a polícia não espera. As dívidas não esperam. A vida não espera. E quando recebi a intimação para depor, quando descobri que eu também estava sendo investigada por ter assinado aqueles papéis, entendi que não havia mais escolha. Teria que voltar, teria que enfrentar, teria que olhar nos olhos da minha filha e decidir: sou mãe ou sou mulher? Sou escudo ou sou pessoa? Perdoo ou me liberto? E a resposta? A resposta só veio quando sentei com ela naquela delegacia fria e percebi que nós duas estávamos igualmente perdidas, igualmente assustadas, igualmente sozinhas. Porque, no final, não importa quantos seguidores você tem, quanto dinheiro ganha, quão bonita é a fachada. Quando o chão some, quando tudo desmorona, quando a vida te joga no fundo do poço, só resta uma pergunta: quem vai estar lá embaixo com você?
E a resposta para nós duas foi a mais dolorosa e a mais libertadora ao mesmo tempo. Eu nunca pensei que 30 anos pudessem caber numa caixa de papelão. Mas ali estava tudo. A caneca que ganhei no dia da secretária de 2003, o porta-retratos com uma foto da Bruna aos 5 anos, sorridenta no Parque da Redenção, 3 blocos de post-its cor-de-rosa que nunca usei e um calendário de mesa de 2019 que esqueci de jogar fora. O homem da segurança ficou me olhando da porta, constrangido, enquanto eu enrolava o cabo do carregador do celular e colocava por cima das outras coisas. Ele era novo, não devia ter mais de 20 e poucos. Provavelmente nem sabia meu nome. "A senhora precisa de ajuda para levar até o elevador?" Perguntou baixinho, como se falasse com uma criança. "Não, obrigada", respondi, segurando a caixa contra o peito. Pesei cada palavra antes de sair. 30 anos mereciam mais do que obrigada. Mas era tudo que eu tinha naquele momento. O corredor parecia mais longo do que de costume. As lâmpadas fluorescentes piscavam como sempre piscaram. O carpete gasto fazia o mesmo barulho surdo debaixo dos meus sapatos baixos, mas tudo parecia diferente. Estranho, como se eu estivesse vendo aquele lugar pela primeira vez, ou pela última. No elevador, uma moça entrou comigo. Ela usava salto alto, tailleur cinza, cabelo preso num coque impecável. Tinha um notebook debaixo do braço e uma xícara de café na outra mão. Não me olhou, nem percebeu que eu estava carregando minha vida inteira numa caixa de papelão. Quando o elevador parou no térreo, ela saiu primeiro, apressada, e eu fiquei ali, parada, olhando a porta se fechar de novo. Alguém apertou o botão de chamada do lado de fora. A porta abriu. Saí. O calor de março bateu no meu rosto assim que pisei na calçada da Avenida Borges de Medeiros. Porto Alegre estava sufocante naquela tarde. O asfalto brilhava, empoçado pelo aguaceiro da manhã. E o cheiro de fritura do carrinho de pastel na esquina misturava-se com o gás dos ônibus. Esperei na parada debaixo de uma marquise meio torta, com a caixa no colo, suando dentro da blusa social que sempre achei elegante e que agora parecia apertada demais. O ônibus demorou 20 minutos. Quando finalmente chegou, trepidando e chiando os freios, subi com dificuldade. O cobrador era um senhor de bigode branco que me olhou com pena enquanto eu passava o cartão. Escolhi um lugar perto da janela, encostei a caixa no colo e olhei para fora. As ruas passavam devagar. A cidade onde nasci, onde cresci, onde casei, onde criei minha filha, agora me olhava de volta com indiferença. Prédios velhos, fachadas descascadas, lojas de ferragem, padarias com letreiros de neon piscando, gente atravessando fora da faixa. Um homem vendia água nos semáforos. Uma mulher empurrava um carrinho de bebê enquanto falava ao celular. A vida seguia. Sempre seguiu. E eu era só mais uma que ficou para trás. Desci na Avenida Ipiranga. O apartamento ficava a 3 quadras dali, num prédio dos anos 70, sem porteiro, com o interfone quebrado. Subi os 4 andares de escada, a caixa pesando cada vez mais. No último degrau parei para respirar. Meu coração batia rápido demais. Talvez fosse a escada. Talvez fosse o medo. Abri a porta do apartamento. O cheiro de café velho e macarrão instantâneo me recebeu. Bruna não estava. A porta do quarto dela estava fechada, mas pela fresta dava para ver que a luz estava apagada. Olhei para o relógio da parede. Já passava das 6. Ela devia estar em alguma gravação, algum evento, alguma festa que pagaria o suficiente para postar 3 stories e ganhar mais do que eu ganhava num mês. Coloquei a caixa em cima da mesinha da sala e fui até a cozinha. Abri a geladeira. Tinha 2 iogurtes vencidos, uma cenoura murcha, manteiga e um pote de requeijão pela metade. Nada mais. Abri o armário. Macarrão, arroz, um pacote de bolacha, água e sal. Fechei a porta devagar. Encostei a testa no vidro frio da janela e respirei fundo. 30 anos. 3 décadas de trabalho. De acordar às 5 da manhã,
de voltar para casa às 7 da noite, de pagar contas, de parcelar remédios, de contar moedas no fim do mês. E agora, aqui estava eu, 58 anos, sem emprego, sem dinheiro, sem saída. Voltei para a sala e sentei no sofá. O tecido estava desbotado, cheio de manchas que tentei lavar 1000 vezes. Olhei ao redor. As paredes tinham marcas de quadros que tiramos anos atrás. O papel de parede da cozinha descascava nos cantos. O piso da sala tinha um risco enorme, que apareceu quando a Bruna arrastou a mesinha de centro para fazer uma dancinha para um vídeo que viralizou. Ela riu tanto naquele dia. Tinha 18 anos. Eu ainda trabalhava. Ainda acreditava que tudo ia dar certo. Peguei o celular. Pensei em ligar para alguém. Para alguma amiga do trabalho. Mas aí lembrei que minhas amigas do trabalho eram, na verdade, apenas colegas. Gente que dividia o mesmo corredor, o mesmo banheiro, as mesmas reclamações sobre o chefe. Nada além disso. Pensei em ligar para minha irmã, que morava em Canoas. Mas ela tinha os próprios problemas. 3 filhos, marido desempregado. Não ia querer ouvir os meus. Então pensei em ligar para Bruna. Levantei, fui até a porta do quarto dela e bati de leve. Nada. Bati de novo. Silêncio. Girei a maçaneta devagar. O quarto estava vazio. A cama por fazer, roupas espalhadas no chão, maquiagem sobre a penteadeira, o ring light ainda aceso, apontado para a cadeira onde ela gravava. No criado mudo, o celular dela carregando. Voltei para a sala. Sentei, esperei. Ela chegou às 10 da noite. Entrou rindo, falando ao telefone. A voz alta, animada. Usava um vestido curto cor de vinho, salto fino, cabelo solto. Cheirava a perfume caro. Jogou a bolsa no sofá ao meu lado, nem me olhou. E seguiu pro quarto enquanto terminava a ligação. Amanhã eu confirmo, tá? Beijo, beijo. E desligou. Fiquei sentada, olhando para a porta do quarto dela. Ela não voltou. Respirei fundo. Levantei. Caminhei até a porta. Bati. Bruna. Demorou uns segundos. Ela abriu, segurando o celular, já de pijama. Oi, mãe. Que foi? Preciso conversar com você. Ela suspirou. Agora? Tô cansada. É importante. Ela bufou, mas saiu do quarto e foi até a cozinha. Abriu a geladeira, pegou uma garrafa de água, bebeu direto do gargalo. Encostou-se na pia, me olhou. Fala. Engoli seco. Senti a garganta apertar, mas falei. Fui demitida hoje. Ela piscou. Pareceu não entender. Como assim demitida? Eles cortaram meu setor. Disseram que era reestruturação. Não teve nem aviso prévio. Mas eles podem fazer isso? Podem. E fizeram. Ela ficou quieta. Colocou a garrafa na pia. Cruzou os braços. E agora? Agora. Eu respirei fundo. Eu preciso de um tempo para me reorganizar. Vou procurar outro emprego, mas até lá. As contas vão ficar apertadas. Eu pago aluguel, luz, água, internet. Minha voz tremeu. Não sei se vou conseguir segurar tudo sozinha esse mês. Ela me olhou. Não com raiva. Não com tristeza. Com algo pior. Indiferença. Tá, mas e o que você quer que eu faça? Bruna, eu só preciso de uma ajuda. Só até eu conseguir me reerguer. Ela deu uma risada curta, sem humor. Mãe, eu tenho minhas contas também. Meu cartão venceu semana passada. Tenho que pagar academia, unha, cabelo, roupa pra gravar. Não é porque eu posto foto bonita que eu tô nadando em dinheiro. Eu sei, filha, mas nada. Ela cortou seca. Você trabalhou a vida inteira, não guardou nada? Não tem uma reserva, uma poupança? Bruna, eu criei você, sozinha. Paguei tudo. Escola, faculdade, roupa, celular. E eu te pedi alguma coisa disso? Ela ergueu a voz. Eu te pedi pra nascer? A frase ficou flutuando no ar, pesada, fria. Senti como se tivesse levado um tapa. Filha, pelo amor de Deus. Não, mãe. Sério. Cansei desse discurso de mártir. Eu fiz tudo por você. Eu me sacrifiquei. Ótimo. Parabéns.
Mas agora eu sou adulta. Tenho minha vida. E você tem que aprender a se virar. Bruna, se vira, mãe. Arrume mais um emprego. Não vou sustentar ninguém. Ela pegou a garrafa de água, passou por mim e voltou pro quarto. A porta bateu. Fiquei ali, parada no meio da cozinha, tremendo. Não de raiva, de dor. De um vazio tão grande que não cabia dentro de mim. Voltei pro meu quarto. Fechei a porta. Sentei na beirada da cama. E chorei. Chorei sem fazer barulho, porque não queria que ela ouvisse. Chorei até a cabeça doer, até os olhos incharem, até não ter mais lágrimas. Dormi pouco. Acordei antes do sol nascer. Fiquei deitada olhando pro teto, ouvindo os primeiros barulhos da cidade. Um caminhão de lixo passando, um cachorro latindo, um carro com o motor falhando. Às 6 da manhã levantei. Fui até a cozinha, fiz café. Tomei devagar, olhando pela janela. O céu estava cinza, carregado. Parecia que ia chover de novo. Peguei o celular. Hesitei. Depois disquei. Alô? A voz sonolenta da minha prima Helena. Helena, sou eu, Cida. Cida? Que horas são? Desculpa te acordar, mas eu preciso de ajuda. Houve uma pausa. O que aconteceu? Contei tudo, rapidamente, sem enfeites. A demissão, a conversa com a Bruna, o desespero. Helena ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Vem pra cá. Como? Vem pra Gramado. Fica comigo uns tempos. A casa é simples, mas tem espaço. A gente se vira. Senti um nó na garganta. Você tem certeza? Tenho. A porta tá aberta, prima. Sempre esteve. Desliguei. Respirei fundo. E tomei a decisão. Fui até o quarto. Peguei a mala velha debaixo da cama. Comecei a arrumar. Roupas, sapatos, alguns livros. Pouquíssima coisa. Minha vida cabia numa mala. Fui até a sala. Abri a gaveta da mesinha de centro. Lá dentro, guardados há anos, estavam alguns documentos. Certidões, contratos, papéis velhos. E, no fundo, uma pasta que eu nunca deveria ter assinado. Era um contrato de testemunha. Eu tinha assinado porque o Rodrigo, namorado da Bruna na época, pediu. Disse que era para formalizar uma sociedade, que era coisa simples. Eu confiei. Assinei. Não li direito. E agora, meses depois, eu sabia a verdade. Rodrigo estava envolvido num esquema de pirâmide financeira. Tinha usado o nome da Bruna para abrir contas, transferir dinheiro. E eu, ingênua, tinha assinado como testemunha. A investigação estava em andamento. Eu sabia porque vi na TV. Vi o nome do Rodrigo. Vi a polícia batendo na porta da empresa dele. E sabia que mais cedo ou mais tarde iam atrás de quem mais estava envolvido. Peguei a pasta. Voltei para a sala. Sentei e escrevi uma carta. Não foi fácil. Cada palavra doía, mas era necessário. Contei tudo. O esquema, as assinaturas, o dinheiro, os contratos. E disse que, se ela não tomasse uma atitude, ia acabar presa. Dobrei a carta. Coloquei dentro de um envelope. Escrevi Bruna na frente. Depois fui até a porta de entrada. Chamei um chaveiro que conhecia do prédio. Expliquei que precisava trocar a fechadura. Ele estranhou, mas fez o serviço. Meia hora depois, a porta tinha uma nova tranca. E eu tinha as únicas chaves. Deixei uma das chaves em cima da mesa da sala, junto com o envelope. Peguei minha mala. Olhei ao redor pela última vez. Aquele apartamento pequeno, apertado, que foi meu lar por tantos anos. Saí sem olhar para trás. Desci as escadas. Caminhei até o ponto de ônibus. Peguei o primeiro ônibus que ia para a rodoviária. Comprei uma passagem para Gramado. Esperei 2 horas. Quando o ônibus finalmente saiu, eu já estava com o celular desligado dentro da bolsa. A estrada subia devagar. Porto Alegre ficou para trás, cada vez menor, até sumir completamente. Encostei a cabeça na janela e fechei os olhos. Pela primeira vez em 30 anos, senti algo parecido com liberdade. Gramado cheirava a pinho molhado e pão quente. Desci do ônibus na rodoviária com as pernas dormentes, a mala pesada e o coração ainda apertado. Eram quase 11 da noite.
A cidade estava silenciosa, envolta numa neblina fina que deixava tudo meio borrado, meio irreal. Luzes amareladas dos postes, o frio cortante da serra, o som distante de um sino batendo na torre de alguma igreja. Helena me esperava do lado de fora, encostada num gol branco velho, os braços cruzados sobre um casaco de lã. Quando me viu, abriu um sorriso cansado, mas genuíno. Cida. Ela veio até mim e me abraçou. Um abraço forte, daqueles que dizem mais do que 1000 palavras. Obrigada, murmurei no ombro dela. Nem me agradece. Entra no carro antes que a gente congele aqui. Colocamos a mala no porta-malas. Entramos. O carro cheirava a café velho e cigarro. Helena tinha voltado a fumar depois que o marido morreu, 3 anos atrás. Ela ligou o motor que roncou antes de pegar e saímos devagar pelas ruas desertas. Você tá bem? Perguntou sem tirar os olhos da estrada. Não sei, respondi olhando pela janela. Acho que ainda não caiu a ficha. É muita coisa de uma vez. É. E a Bruna? Engoli seco. A Bruna? Ela não sabe onde eu tô. Helena me lançou um olhar rápido. Você não contou? Deixei uma carta. E as chaves? E ela não te ligou? Desliguei o celular. Helena ficou quieta por um momento. Depois suspirou. Ela vai te procurar, Cida. Eu sei, mas agora não. Agora eu preciso respirar. Ela assentiu. Não insistiu. A casa da Helena ficava num bairro afastado do centro, quase na beira da mata. Era uma construção simples, de madeira, com um jardim pequeno e uma varanda onde ela cultivava hortênsias. Quando entramos, o calor da lareira me recebeu como um abraço. Cheiro de lenha queimando, de chá de camomila, de algo caseiro que eu não sentia faz tempo. O quarto dos fundos é teu, disse Helena tirando-se o casaco. Não é luxo, mas é limpo e quentinho. Tá perfeito. Ela me mostrou o quarto. Cama de solteiro, colcha de crochê, uma cômoda velha e uma janela que dava para o quintal. Coloquei a mala no chão e sentei na beirada da cama. Helena ficou na porta, observando. Amanhã a gente conversa melhor. Agora descansa. Helena? Obrigada. De verdade. Ela sorriu. A gente é família, prima. Não precisa agradecer. Fechou a porta devagar. Fiquei sozinha. Deitei na cama sem tirar a roupa e olhei pro teto de madeira, ouvindo o vento lá fora. Pela primeira vez em dias consegui dormir. Acordei com cheiro de café e bolo. Luz do sol entrando pela janela. Branca, fria. Levantei, lavei o rosto, troquei de roupa e fui até a cozinha. Helena estava fritando ovos, de costas para mim. Bom dia, disse virando-se com uma espátula na mão. Dormiu bem? Melhor do que eu esperava. Senta. Café tá pronto. Sentei à mesa. Ela serviu café com leite, pão caseiro, geleia de morango, ovos mexidos com queijo. Comida simples. Comida boa. Comemos em silêncio por alguns minutos. Até que Helena largou o garfo e me olhou. Cida, eu não quero ser intrometida, mas... O que você vai fazer? Como assim? Com a Bruna. Com Porto Alegre. Com tudo. Respirei fundo. Não sei. Ainda tô tentando entender o que eu fiz. Você saiu. Isso não é crime. Mas eu deixei ela sozinha. Troquei a fechadura. Deixei uma carta. Com coisas pesadas. Que tipo de coisas? Contei. Sobre o Rodrigo. Sobre o esquema. Sobre os documentos que eu tinha assinado. Sobre o fato de que a Bruna podia estar envolvida sem nem saber. Helena ficou pálida. Meu Deus, Cida. Eu sei. Fui idiota. Confiei nele. Assinei sem ler direito. E agora? Agora? Eu não sei. Acho que a polícia vai procurar ela mais cedo ou mais tarde. E quando isso acontecer, ela vai precisar de provas. De advogado. De alguém que a ajude. E você acha que ela vai te procurar? Não sei. Mas se procurar, eu não sei o que vou dizer. Helena pegou minha mão. Você vai fazer o que é certo, como sempre fez. Eu quis acreditar. Liguei o celular pela primeira vez em 3 dias. A tela explodiu em notificações, mensagens, ligações perdidas. Mais de 50 ligações da Bruna. 20 e tantas mensagens, áudios.
textos desesperados. Mãe, pelo amor de Deus, atende. Que carta é essa? Do que você tá falando? A polícia veio aqui. Disseram que querem falar comigo. Mãe, eu não sei de nada. Onde você tá? Por que fez isso comigo? Eu não entendo nada. Ajuda. Mãe, por favor. Fechei os olhos. Senti o peito apertar. Mas não respondi. Ainda não. 2 dias depois, Helena me chamou para ir ao mercado. Descemos a pé até o centro. Gramado estava cheia de turistas, mesmo fora de temporada. Casais tirando fotos, crianças comendo chocolate, lojas vendendo malhas e decoração de Natal fora de época. Tudo tão diferente de Porto Alegre. Tão leve. Estávamos escolhendo verduras quando meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Cida Moreira? Sim. Quem fala? Aqui é o investigador Marcelo Ramos, da Polícia Civil de Porto Alegre. A senhora poderia comparecer à delegacia para prestar depoimento sobre um inquérito em andamento? Meu sangue gelou. Sobre? O quê? Sobre a empresa Invest Gold Partners e o senhor Rodrigo Tavares. A senhora assinou como testemunha em alguns contratos. Precisamos confirmar algumas informações. Eu. Quando? O quanto antes. Pode ser essa semana? Eu não estou em Porto Alegre. Onde a senhora está? Em Gramado. Pausa. Entendo. Então vou precisar que a senhora compareça à delegacia de Gramado. Vou enviar os dados por mensagem. Por favor, não demore. Tá bom. Desligou. Fiquei parada no meio do mercado, segurando uma cenoura na mão. O coração disparado. Helena percebeu. O que foi? A polícia. Querem falar comigo. Sobre o quê? Sobre o Rodrigo. Sobre os contratos. Meu Deus, Cida. Eu vou ter que contar tudo. E a Bruna? Não sei. Acho que ela também vai ser chamada. Helena ficou séria. Você precisa de um advogado. Não tenho dinheiro para advogado. Tem defensor público. Eu sei, mas... Helena, eu não fiz nada errado. Só assinei um papel. E você acha que eles vão acreditar nisso? Não respondi. Porque eu não sabia. Fui à delegacia de Gramado no dia seguinte. Prédio velho, cheiro de mofo e papel velho. Fui recebida por uma delegada jovem. Cabelo curto, olhar cansado. Ela me ofereceu café. Recusei. Senhora Cida, a senhora assinou como testemunha em 3 contratos relacionados à empresa Invest Gold Partners. A senhora lembra? Lembro. Pode me explicar o contexto? Contei. Sobre o Rodrigo. Sobre o pedido dele. Sobre a minha ingenuidade. A senhora leu os contratos antes de assinar? Pausa. Não. Não completamente. Por quê? Porque eu confiei nele. Ele era namorado da minha filha. Parecia sério. Ela anotou algo. A sua filha, Bruna Moreira, estava ciente desses contratos? Não sei. Acho que não. Mas o nome dela aparece em algumas movimentações bancárias. Transferências, depósitos. Ela não sabia. Tenho certeza. Como a senhora pode ter certeza? Porque eu a conheço. A delegada me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Pena, dúvida, desconfiança. A senhora vai precisar testemunhar oficialmente. E provavelmente sua filha também. Ela sabe? Ela já foi notificada. Senti o chão sumir. Notificada como? Intimada a depor. Deve ter recebido o comunicado ontem. Saí da delegacia tonta. As ruas de Gramado pareciam girar ao meu redor. Sentei num banco de praça, a cabeça entre as mãos, tentando respirar. Meu celular tocou. Era a Bruna. Atendi. Alô? Mãe. A voz dela estava quebrada, rouca, como se tivesse chorado muito. Bruna, onde você tá? Em Gramado. A polícia veio aqui, de novo. Disseram que eu tenho que depor. Disseram que eu posso ser indiciada. Eu sei. Como você sabe? Porque eu também fui chamada. Silêncio. Mãe, o que você fez? Eu não fiz nada. O Rodrigo fez. Mas você assinou. Tá escrito na carta. Você assinou esses contratos. Eu assinei porque ele pediu. Porque eu achei que era algo simples. Simples. Ela gritou. Você me colocou no meio de um esquema de pirâmide.
Você arruinou minha vida. Bruna, eu não sabia. Não sabia ou não quis saber? Porque você nunca quis saber de nada, né, mãe? Só quer ser a vítima. A coitada. A mártir. Bruna, para. Não. Você me abandonou. Trocou a fechadura da minha própria casa. Me deixou sozinha. E agora eu tô aqui, com a polícia na minha cola, com meu nome sujo, com tudo desmoronando. E você tá aí na serra, tranquila, tomando chimarrão. Não é assim. Então como é, mãe? Me explica. Fechei os olhos. Respirei fundo. Eu te criei sozinha, Bruna. Do zero. Sem ajuda. Sem dinheiro. Sem ninguém. E quando eu precisei de você, você me virou as costas. Disse que eu tinha que me virar. Então é isso que eu tô fazendo. Me virando. Silêncio tenso. Então você fez isso por vingança? Não. Fiz porque eu não aguento mais carregar o peso sozinha. Que peso, mãe? Que peso você tá falando? O peso de ser invisível pra você. Ouvi ela respirar fundo do outro lado da linha. Eu preciso da sua ajuda, disse ela baixinho. Eu sei. Então volta, por favor. Não sei se posso. Como não sabe? Porque eu não sei se ainda tenho forças pra isso. Mãe, eu tô com medo. E eu ouvi. Ouvi algo que não ouvia faz anos na voz dela. Vulnerabilidade. Verdade. Eu também tô, filha. Respondi com a voz embargada. Eu também. Desliguei. Fiquei sentada naquele banco, olhando pro nada, enquanto o sol descia atrás das montanhas e Gramado acendia suas luzes de Natal. Uma semana depois, recebi uma mensagem. Era da Bruna. Uma foto. Ela estava sentada na mesa da cozinha do apartamento, cercada de papéis, documentos, contratos, o rosto inchado de tanto chorar. A legenda dizia: não sei por onde começar, mas vou tentar consertar isso, sozinha se for preciso. Olhei para a foto por muito tempo e então, pela primeira vez, senti algo parecido com esperança. Mas também senti medo, porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde teria que voltar. Teria que encarar tudo o que deixei para trás. Teria que encarar ela. E não sabia se estava pronta. 2 dias depois, a delegada me ligou. Senhora Cida, precisamos que a senhora volte a Porto Alegre. O depoimento oficial precisa ser feito lá. E sua filha também precisa depor. Quando? Semana que vem. Posso? Posso ir com ela? Pode, mas serão depoimentos separados. Entendo. A senhora precisa contratar um advogado ou solicitar um defensor público. Vou ver o que consigo. Desliguei. Olhei pela janela. A neblina cobria Gramado inteira. Mandei uma mensagem para Bruna. Vou voltar na semana que vem. A gente precisa conversar. A resposta veio quase imediata. Ok. Então, depois de uma pausa. Obrigada, mãe. Fechei os olhos. Respirei fundo. E comecei a arrumar a mala de novo. O ônibus de volta a Porto Alegre parecia mais lento do que o de ida. Ou talvez fosse só a sensação. A ansiedade espichando os minutos, transformando cada curva da serra num lembrete de que eu estava voltando. Voltando para casa. Voltando para ela. Voltando para tudo que tentei deixar para trás. Helena tinha me abraçado na porta antes de eu sair. Lembra o que eu te disse? Sussurrou no meu ouvido. Você não tá sozinha. Se precisar, volta. A porta continua aberta. Eu tinha acenado, incapaz de falar, e entrado no carro que ela pediu para me levar até a rodoviária. Agora, sentada na poltrona apertada do ônibus, com a paisagem deslizando pela janela, montanhas se achatando em planícies, verde dando lugar a concreto, eu me pegava pensando em como seria o reencontro. Bruna não sabia que horário eu chegava. Eu não tinha contado. Só disse que voltaria. Mas meu estômago revirava cada vez que imaginava bater na porta do apartamento. Imaginava o rosto dela. O que ela diria? O que eu diria? Cheguei em Porto Alegre às 4 da tarde. A rodoviária estava lotada, barulhenta, cheirando a diesel e fritura. Peguei minha mala e caminhei até o ponto de ônibus. Esperei 20 minutos. Subi. Sentei perto da janela como sempre.
e olhei a cidade me receber de volta. Indiferente, como sempre. Desci na Avenida Ipiranga. As 3 quadras até o prédio pareciam quilômetros. Subi as escadas devagar, a mala pesando mais a cada degrau. No 4º andar, parei na frente da porta do apartamento. Respirei fundo. Toquei a campainha. Nada. Toquei de novo. Ouvi passos. A porta se abriu. Bruna estava do outro lado. Parecia menor do que eu lembrava. Tinha olheiras fundas, o cabelo preso num coque bagunçado, roupas largas. Ela me olhou por um segundo, sem expressão. Depois abriu mais a porta. "Entra", disse baixinho. Entrei. O apartamento estava diferente, mais arrumado. Ou talvez fosse só a luz da tarde. Coloquei a mala perto da porta e fiquei ali, parada, sem saber o que fazer. Bruna fechou a porta. Ficamos nos encarando. "Quer café?" perguntou. "Quero." Fui até a cozinha. Ela já tinha a cafeteira ligada, como se soubesse que eu ia chegar. Serviu 2 xícaras. Me entregou uma. Sentamos à mesa, uma de frente para a outra, em silêncio. "Obrigada por voltar", disse ela por fim. Não precisava agradecer. Precisava. Eu fui. Horrível com você. Engoli seco. Você foi honesta. Não, eu fui egoísta. Olhei para a xícara nas minhas mãos. O café estava quente demais para beber. Bruna, eu também fui egoísta. Eu te deixei sozinha no pior momento. Você tinha direito. Não tinha. Mãe não abandona filho. Não importa o que aconteça. Ela ficou quieta. Vi uma lágrima escorrer pelo rosto dela. "Eu não sei o que fazer, mãe", disse, a voz tremendo. "A polícia tá atrás de mim. Tem gente me xingando na internet. Perdi 3 contratos. Meu nome tá sendo associado a um criminoso. E eu nem sabia de nada." "Eu sei, filha. Mas você sabia. E não me contou." Respirei fundo. Eu descobri tarde demais. E quando descobri, eu fiquei com raiva. Raiva de mim por ter sido idiota. Raiva do Rodrigo por ter me usado. E raiva de você por não ter me ouvido quando pedi ajuda. "Mãe, não, deixa eu falar." Minha voz saiu firme. "Eu sei que você não me deve nada. Você é adulta, tem sua vida. Mas quando você disse aquelas palavras, se vira, mãe. Alguma coisa quebrou dentro de mim. E eu percebi que para você, eu sempre fui só. Um degrau. Algo que você usou para subir e depois deixou para trás." Bruna soluçou. "Não é verdade." "Não? Não. Eu sempre soube o quanto você se sacrificou. Sempre soube. Mas eu tinha tanto medo de virar você." Parei. Olhei para ela. "Medo de virar eu?" Ela limpou o rosto com as costas da mão. "Medo de ficar presa, de não ter dinheiro, de depender de alguém, de trabalhar 30 anos e não ter nada. Então, eu fiz tudo diferente. Foquei em mim, em construir algo. E no meio disso, eu esqueci de olhar para trás. Esqueci de olhar para você." Fechei os olhos. Senti algo apertar dentro do peito. Não era raiva, era dor e compreensão. "Você não precisa ter medo de virar eu, Bruna", disse baixinho. "Mas também não precisa me apagar para ser você." Ela levantou da cadeira, veio até mim e me abraçou. Forte, como quando era criança e acordava com pesadelo. E eu a abracei de volta. Senti o corpo dela tremer. Ouvi os soluços abafados contra meu ombro. Ficamos assim por muito tempo. No dia seguinte, fomos juntas à Polícia Civil. O prédio era velho, com paredes descascadas e cheiro de papel mofado. Fomos recebidas por 2 investigadores, o Marcelo Ramos, que tinha me ligado antes, e uma mulher de meia-idade chamada Fabiana. Depusemos separadamente. Primeiro eu. Contei tudo, desde o início. Sobre o Rodrigo, sobre os contratos, sobre minha assinatura, sobre a ingenuidade. Fabiana anotava tudo, sem expressão. "A senhora tinha conhecimento de que o senhor Rodrigo estava envolvido em atividades ilícitas?" perguntou. "Não, só descobri depois pela TV." "E por que não nos procurou imediatamente?" "Porque eu tinha medo. Medo de estar envolvida. Medo de prejudicar minha filha."
A senhora acha que sua filha estava ciente do esquema? Não. Tenho certeza que não. Como pode ter certeza? Porque eu a conheço. Fabiana me olhou por um longo momento. Depois suspirou. Senhora Cida, a investigação ainda está em andamento. Mas, pelo que apuramos até agora, o senhor Rodrigo usou o nome da sua filha sem o consentimento dela. Abriu contas, fez transferências, forjou assinaturas. Sua filha é vítima, não cúmplice. Senti um alívio tão grande que quase desabei ali mesmo. E eu? A senhora foi ingênua, mas não criminosa. Vamos precisar do seu testemunho formal quando o caso for a júri. Mas não há indícios de que a senhora agiu com má fé. Saí da sala tonta. Bruna estava esperando no corredor. Entrou logo em seguida. Ficou lá dentro por quase 1 hora. Quando saiu, estava pálida, os olhos vermelhos. E aí? Perguntei. Eles disseram que sou vítima, que o Rodrigo falsificou minha assinatura, que eu não vou ser indiciada. Graças a Deus. Ela me olhou. Mas tem mais. O quê? Ele usou meu nome para pegar empréstimos. Tem dívidas, muito dinheiro. E agora os bancos estão vindo atrás de mim. Meu estômago afundou. Quanto? Mais de 200 mil. Meu Deus. Eles disseram que eu posso provar que foi fraude, que posso entrar com processo. Mas vai demorar. E enquanto isso, meu nome fica sujo. Meu CPF fica bloqueado. Eu não consigo nem abrir conta em banco. Ficamos ali, no corredor da delegacia, em silêncio. A gente vai resolver isso, disse pegando a mão dela. Juntas. Ela assentiu, mas vi que não acreditava. As semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida. Bruna perdeu mais contratos. Marcas cancelaram parcerias. Seguidores começaram a se afastar. A internet é cruel. As pessoas não querem saber da verdade. Querem o drama. Querem o escândalo. E o nome dela virou sinônimo de fraude, mesmo sendo inocente. Eu voltei a procurar emprego. Mandei currículos. Fui a entrevistas. Ouvi dezenas de... A gente entra em contato. Ninguém entrou. Aos 58 anos, sem registro novo há 30 anos, eu era invisível para o mercado. Bruna tentou fazer uns bicos. Trabalhou num salão de beleza por 2 semanas. Depois, numa loja de roupas. Ganhava pouco. Muito pouco. As contas começaram a atrasar. A luz foi cortada por 3 dias. A internet caiu. O aluguel ficou para trás. Uma noite, sentadas no escuro porque não tínhamos dinheiro para recarregar a luz, Bruna disse: "A gente não vai conseguir, mãe." "Vai sim." "Como?" "Não tem dinheiro. Não tem trabalho. Não tem nada." "Tem a gente." Ela riu. Um riso amargo. "A gente não paga conta." "Não, mas a gente aguenta." Ela ficou quieta. Depois perguntou: "Você se arrepende?" "De quê?" "De ter me criado sozinha. De ter se sacrificado tanto. De tudo." Olhei para ela no escuro. Só conseguia ver o contorno do rosto dela, iluminado pela luz fraca da rua. "Não," respondi. "Nem um segundo." Ouvi ela fungando. Senti que estava chorando. "Eu te amo, mãe. Desculpa ter demorado tanto para dizer." Segurei a mão dela. "Eu também te amo, filha. Sempre amei. Mesmo quando você não via." 2 meses depois consegui um emprego. Não era nada glamuroso. Era numa padaria perto de casa, como atendente. Turno da manhã, das 6 ao meio-dia. Salário mínimo. Mas era dinheiro. Era dignidade. Era recomeço. Bruna, no mesmo período, começou a trabalhar numa clínica veterinária como recepcionista. Ganhava pouco também. Mas era algo. Parcelamos o aluguel atrasado. Renegociamos as dívidas. Cortamos tudo que era supérfluo. Não tinha mais delivery. Não tinha mais roupa nova. Não tinha mais luxo. Mas tinha comida na mesa. Tinha luz acesa. Tinha paz. Aos poucos, o processo contra o Rodrigo avançou. Ele foi preso. Condenado. O nome da Bruna foi limpo oficialmente. As dívidas fraudulentas foram canceladas. Demorou 6 meses. Mas aconteceu. E quando o nome dela saiu da lista de devedores,
Ela chorou tanto que não conseguiu trabalhar naquele dia. Foi numa tarde de domingo, quase um ano depois de tudo, que aconteceu algo que mudou tudo de novo. Estávamos em casa fazendo almoço juntas. Eu picava cebola, ela temperava a carne. O rádio tocava uma música antiga, dessas que minha mãe ouvia. De repente, o celular da Bruna tocou. Ela atendeu. Alô? Sim, sou eu. Sério? Nossa, que incrível! Sim, claro, posso ir. Que dia? Perfeito. Muito obrigada. Desligou com os olhos brilhando. Mãe, ela mal conseguia falar. Lembra daquela marca de cosméticos que me bloqueou no auge do escândalo? Lembro. Eles querem me contratar de novo, para ser embaixadora de uma campanha nova, sobre recomeço, sobre superação. Larguei a faca. Olhei para ela. Sério? Sério. E o cachê? É bom. Muito bom. Segurei o rosto dela com as duas mãos. Eu sabia que você ia conseguir. Mãe, a gente conseguiu. Nos abraçamos ali, no meio da cozinha, com cheiro de alho fritando e música velha no rádio. E pela primeira vez em muito tempo, senti que estava tudo bem. Que ia ficar tudo bem. 3 meses depois, Bruna fechou o contrato. O dinheiro da campanha deu para pagar todas as dívidas restantes, guardar uma reserva e, finalmente, respirar. Ela voltou a postar nas redes, mas de um jeito diferente. Mais honesta, mais humana. Falou sobre o processo, sobre a queda, sobre a reconstrução. As pessoas responderam, não todos, mas muitos. E aos poucos ela foi recuperando sua base, sua credibilidade, sua vida. Eu continuei na padaria. Não porque precisava, mas porque gostava. Gostava do cheiro de pão quente. Gostava de acordar cedo. Gostava da rotina simples. Um dia, Bruna chegou em casa com uma caixa. O que é isso? Perguntei. Abre. Abri. Dentro tinha um colar de prata com um pingente em forma de chave. O que é isso? Um pedido de desculpas. E um lembrete. Lembrete de quê? De que você sempre teve a chave. Para abrir portas. Para fechar outras. Para me ensinar que, às vezes, a gente precisa trancar algumas coisas para poder seguir em frente. Segurei o colar com as mãos trêmulas. Obrigada, filha. Não, mãe. Obrigada a você. Por tudo. Por ter voltado. Por não ter desistido de mim. Por me amar, mesmo quando eu não merecia. Você sempre mereceu. Respondi colocando o colar. Só demorei para você ver isso. E você demorou para acreditar. Hoje, quando olho para trás, vejo tudo com outros olhos. Vejo que não foi vingança. Foi sobrevivência. Vejo que não foi abandono. Foi necessidade. Vejo que não foi crueldade. Foi amor duro, do tipo que dói para curar. Bruna e eu somos diferentes agora. Mais próximas. Mais verdadeiras. Conversamos todos os dias. Dividimos as contas. Dividimos a vida. Ela me ouve quando falo. Eu ouço quando ela fala. E pela primeira vez, não há peso, não há dívida, não há mágoa. Há só 2 mulheres, mãe e filha, que caíram, levantaram e aprenderam a andar juntas. Voltei a Gramado no mês passado. Levei a Bruna comigo. Helena nos recebeu com aquele abraço forte de sempre. Ficamos 3 dias. Caminhamos pela cidade. Tomamos chocolate quente. Rimos de coisas bobas. Na última noite, sentadas na varanda, olhando a neblina cobrir as montanhas, Bruna me perguntou: Mãe, você é feliz? Pensei por um momento. Depois respondi: Sou. Não do jeito que imaginei, mas sou. E eu? Você acha que eu vou ser? Você já é, filha. Só não sabia. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Ficamos ali, em silêncio, ouvindo o vento. E eu pensei: a vida não é sobre não cair. É sobre levantar. É sobre perdoar. É sobre seguir. É sobre entender que, às vezes, a gente precisa soltar as mãos para poder se encontrar de novo. E que o amor verdadeiro, o amor de mãe, o amor de filha, o amor de sangue, não some. Ele só espera. Espera o tempo certo. Espera a hora certa.
espera a dor passar. E quando passa, ele volta. Mais forte, mais real, mais verdadeiro. E a gente finalmente entende que nunca esteve sozinha. Nunca esteve abandonada. A gente só estava aprendendo a caminhar. Juntas. Fim, epílogo. 6 meses depois do nosso retorno de Gramado, recebi um telefonema inesperado. Era de uma empresa de contabilidade no centro de Porto Alegre. Estavam procurando alguém com experiência administrativa. Viram meu currículo antigo, que eu tinha esquecido num site de empregos. Queriam me entrevistar. Fui. E me contrataram. Não era o salário de antes, mas era digno. Era bom. E pela primeira vez em anos, senti que tinha um futuro de novo. Bruna, nesse meio tempo, abriu um canal no YouTube falando sobre finanças pessoais e recomeços. Virou febre. Em 6 meses, tinha mais de 200 mil inscritos. Empresas começaram a procurá-la para palestras, cursos, mentorias. Mudamos de apartamento. Nada luxuoso, mas um lugar maior, mais claro, com 2 quartos de verdade e uma sala com janela que dá para o sol. Agora, nas manhãs de domingo, fazemos café juntas. Sentamos na varanda, conversamos, rimos, planejamos. E quando olho para ela, vejo uma mulher que caiu, que errou, que machucou, mas que levantou, que aprendeu, que cresceu. E quando ela olha para mim, sei que vê o mesmo. 2 mulheres imperfeitas, 2 histórias atravessadas pela dor, mas também pela coragem, pela fé no amanhã, pela certeza de que não importa quantas vezes a gente caia, sempre há uma mão estendida. Às vezes, é a mão de alguém que a gente ama. Às vezes, é a nossa própria mão. E às vezes, é a mão de algo maior. Uma força invisível, silenciosa, que nos sustenta quando tudo desmorona. Eu não sei o nome dessa força, mas sei que ela existe. E sei que foi ela que me trouxe de volta. Que nos trouxe de volta. Pra casa, pra vida, pra nós. Se vira, mãe. Arrume mais um emprego, não vou sustentar ninguém. Respondeu quando pedi ajuda para comprar comida. E no dia seguinte, quando ela chegou em casa, não conseguia abrir a porta e me ligava desesperada.